Mais uma conversa ao quadrado aí, Guilherme, João. Hoje a gente vai falar sobre concepção de projeto. Então, a gente, como tem bastante cliente, tem bastante demanda de projeto, a gente tem vários exemplos, né, de coisas boas, coisas não tão boas e coisas, assim, infelizmente ruins, né? Então, a gente gostaria de comentar com vocês hoje aqui a respeito de um projeto, né, claro, sem citar nomes nem nada assim, né, mas é uma situação bastante corriqueira, comum na cidade, né, que as pessoas elas aprovam projetos na prefeitura, bombeiro, etc. Elas incorporam o projeto, elas vendem os projetos e só depois, né, de todo esse processo elas se preocupam com os projetos complementares. Os executivos complementares, né? Então eles não se preocupam em nada, na verdade, no começo, em saber a parte mais técnica, né? A parte que realmente viabiliza com que o projeto fique em pé, né? E acontece geralmente, né, de todo esse desenvolvimento do arquitetônico, da aprovação da incorporação e tudo mais, demorar um ano, às vezes mais, né? E quando entram os complementares, aí é 5 dias, 10 dias para ficar tudo pronto. E claro, isso a gente sabe que não funciona. Então a gente teve um caso de um problema bem grave na estrutura, né? Um projeto que ele foi todo aprovado, incorporado, como eu disse, né? Incorporação, quando eu falo aqui incorporação imobiliária, ou seja, ele estava pronto para ser vendido. Estava apto à venda, né? Com divulgação, com imagem, com vídeo, imobiliárias já fazendo comercialização. E isso aí leva um tempo, a gente sabe que leva um tempo, né? Às vezes um ano ou mais, né? E acontece que em muitos casos não se pensa a respeito, né, dos complementares, que são a parte mais técnica e que de fato vão fazer com que o prédio funcione, né? Então eles entram no final só, né? E enquanto todo o processo levou tipo um ano ou mais, às vezes as pessoas querem que a gente resolva os complementares em minutos, 5 dias, 10 dias. Isso é inviável, né? O pessoal fala muito assim que na China se projeta 3 anos, se constrói em 10 dias, em um mês, né? Então todo mundo fala isso, mas na prática pouca gente realmente aplica isso, dá tempo, né, para que a gente possa fazer uma análise técnica, mercadológica, uma coisa assim bacana, né? Então esse caso específico, né, é um problema na estrutura, né? O projeto ele foi todo desenvolvido, foi todo elaborado, vendido, inclusive, uma boa parcela do projeto foi vendido. E aí, quando chegou para a gente, né, fomos contratados para fazer os complementares, nós constatamos que, além de vários problemas em outras disciplinas, a mais grave de todas era que o prédio ele não ficava em pé, efetivamente, né? Era um prédio muito esbelto, com muitas transições. Vigas de transição são vigas que elas distribuem a carga de um pilar que vem de cima em outros pilares, né? Então o pessoal costuma fazer isso e não dá muita bola, assim, não percebe o custo, o risco e tudo mais. E é uma análise técnica e financeira, inclusive, que a gente costuma fazer com os nossos clientes, né? A gente tenta evitar esse tipo de coisa, né? Então não foi previsto nada, estrutura, pilar, né? Então foi lançado as vagas lá no térreo, simplesmente sem imaginar como que ia ficar a torre, né? O térreo em vazamentos, né? Então uma coisa que a gente se preocupa muito aqui, e a gente está acostumado a fazer isso porque nós fazemos prédios altos, né? Já temos um portfólio aí bem considerável de prédios altos, é sobre como fazer esse projeto, como fazer o arquitetônico. Não é simplesmente pegar a planta e aqui temos o terreno, vamos colocar o projeto do jeito que dá e eu gostei assim, a estética é legal. Então assim, é um conjunto de coisas, né? Como a gente faz o projeto arquitetônico? A gente pega o terreno, vê todas as partes legais, que a gente já comentou em outros vídeos, né? Mas falando tecnicamente agora, você tem que entender todas as disciplinas que vão estar ali dentro, todos os projetos que vão estar ali dentro. Então, você vai fazer um projeto de um prédio alto, de um prédio baixo, várias torres. Então, tudo isso daí tem que ser bem especificado no início para você poder saber o que você vai projetar. Então, você pega um projeto, um prédio, por exemplo, você desenvolve a planta tipo, que é a planta padrão dos apartamentos, né? E nela você já tem que considerar, vou ter um prédio de 80 andares. É uma estrutura considerável, é uma estrutura completamente diferente de um prédio de 40, que é completamente diferente de um prédio de 20, que é completamente diferente de uma casa.
Então, você tem que ter essas noções. E você tem que, se você não tem essa noção, você tem que buscar profissionais que tenham, né? Aqui, como a gente faz todos os projetos internamente, a gente tem essa virtude nossa aqui de termos todos integrados os projetos. No momento que eu já estou lá fazendo arquitetônico, a gente já tem engenheiro trabalhando na parte hidráulica, já tem engenheiro trabalhando na parte de prevenção de incêndio, temos cálculo estrutural, já temos a parte de interiores até muitas vezes trabalhando em conjunto, em paralelo, porque a gente tem que pensar às vezes em soluções para resolver um detalhe do interiores, né? O acabamento do gesso e uma laje protendida, como é que faz, né? Então, isso tudo a gente já tem que pensar lá no início. Então, não adianta simplesmente ir lá e jogar o projeto, ficou bonito, fez a imagem, tá ok, legal, e ele não ficar em pé. Um exemplo clássico, que é quando você está projetando um prédio, um edifício qualquer, né? É você saber na parte das garagens onde cai essa estrutura, né? Que nem o Guilherme falou, a pessoa incorporou as vagas de garagem, e aí apareceram pilares agora, por causa da estrutura. Tem que ficar em pé, os pilares precisam segurar o prédio. Então, você já tem que prever isso daí. Já tem que prever que vão ter pilares, eles são os lá de baixo do prédio, eles estão segurando toda a carga do prédio, eles são os maiores pilares do prédio. Então, você já tem que estar bem consciente da existência deles. Você tem que ter altura suficiente em algum pavimento para fazer os desvios de prumadas hidráulicas, porque você não vai conseguir levar elas até no térreo no mesmo local. O desvio precisa, tecnicamente, ter uma dimensão mínima, né? Imagina você vendo uma tubulação hidráulica, uma tubulação de esgoto caindo 100 metros de altura, lá embaixo vai fazer uma curva. Não dá para simplesmente fazer uma curva simples, curta. Você tem que fazer uma curva suave para aquilo ali não quebrar, não ter problema. Então, todas essas partes aí tem que ser analisadas. São inúmeros casos, né? Se eu for ficar aqui, vocês vão ficar vendo a gente aí por muito tempo e a gente não é tão bonito assim, né? Então, tem casos que, assim, por exemplo, o pessoal faz um arquitetônico bem aleatório. Então, faz umas piscinas, uns apartamentos e tal, e simplesmente não funciona, não dá. A piscina ela é uma carga considerável. Você tem que imaginar como que ela vai ficar. Vai ter uma viga segurando, o pilar vai estar segurando. Não dá para simplesmente nascer uma piscina em qualquer local. Então você tem que ter esse certo conhecimento e se não tem, tem que ter alguém ao seu lado trabalhando, né? Exatamente. Muita gente não consegue entender o impacto, por exemplo, da estrutura com a incorporação e com a venda. Assim, as pessoas enxergam totalmente como se fossem coisas desvinculadas, né? Então imagina, se você tem lá as suas vagas, você vendeu as suas vagas, e aí você simplesmente inviabiliza elas porque... Tem que eliminar ela do projeto ou mudar ela de posição. Isso é um grande transtorno, né, para o empreendedor. Então vem aqui com a Kandai, vem fazer os projetos com a gente tem toda a capacidade, a técnica, a experiência para auxiliar vocês da melhor maneira, né? A gente está aqui à disposição, será um prazer receber todos vocês. Então a gente fica aguardando. Se quiserem fazer o arquitetônico com a gente, recomendamos. Se não quiserem fazer com outra pessoa e quiserem trazer os complementares para a gente, não esperem até essa pessoa terminar o projeto. Chamem a gente no começo para a gente trabalhar junto. É isso aí, pessoal. Então essa era a dica do dia de hoje. Nos vemos novamente no próximo Conversa ao Quadrado. Então, até mais. Até mais. Valeu. Valeu.